Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom demais da conta? Galera, como prometido, tô vindo aqui deixar um videozinho para vocês sobre desnutrição severa. Lembra que a gente falou no final de semana? Eu disse que ia deixar. Vocês desculpem, vou tentar fazer o melhor aqui, porque eu tô tendo que gravar esse vídeo aqui da aula da pediatria no hospital. Então, por isso a máscara, por isso o gorro, enfim. Pode ser que a gente tenha alguns ruídos aí externos, mas normal, tá bom? Realmente tá corrido, realmente. Por isso que eu tô tendo que pegar e gravar aqui, que é quando eu tô tendo um tempinho e vou gravar e mostrar para vocês. Beleza? Então vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre desnutrição grave. Foi um caso que eu tive aqui no hospital, então eu vou tentar passar para vocês um pouquinho sobre essa desnutrição no caso, uma desnutrição calórico-proteica, né? Seria calórico-proteica. E antes de eu entrar aprofundar, tá? Vou tentar dar uma breve introdução ao que seria, para que, às vezes, quem está assistindo pela primeira vez não fique perdido, tá? Algumas coisas aqui que vocês vão ver, quem não entender, tem outros vídeos falando. Por exemplo, nós vamos falar sobre Lewis, ou VDRL, ou sífilis congênita. Isso, a gente já tem alguns vídeos aí no canal falando sobre, tá bom? Então basta acessar, e qualquer dúvida para quem está assistindo a primeira vez, basta escrever nos comentários, ou basta mandar direct pelo Instagram, que eu terei o maior prazer em responder. E o que eu não souber, que acontece sempre, porque, como eu digo, a gente aqui não sabe, o interno, para ele não saber nada, ele tem que aprender muito, tá? É mais ou menos assim. Então eu estou aprendendo junto com vocês cada dia mais, e o que eu não souber, com certeza eu irei atrás para procurar, para tentar trazer a solução, tá bom? Espero ajudar, então bora pro vídeo, beleza. Desnutrição grave, vamos lá. Pessoal, então, só para recordar aqui, todo o material está em castelhano, eu fiz em castelhano e vou falar em português para aquelas pessoas que estão, às vezes, no primeiro semestre, está chegando agora e tem um pouquinho de dificuldade, tá? Mas aí é bom que já vai acostumando, beleza? Então, gente, desnutrição infantil é uma enfermidade que aparece como resultado de um consumo insuficiente de alimentos em quantidade ou qualidade suficiente. Sim, não é problema. Veni não é. Então, a aparição, gente, ela é repetitiva de enfermidades infecciosas. Então, se aquela criança tem um quadro repetitivo de enfermidade infecciosa, consequentemente vem junto a uma desnutrição, certo? E fatores sociais que afetam o estado nutricional. Nesse caso, em particular, foi um fator social, tá? A gente vê muito, não só aqui, a gente vê muito isso na América Latina, a gente vê muito isso países subdesenvolvidos, e existem alguns tipos, algumas diferenças de desnutrição, certo? E temos aqui um tipo de malnutrição primária e secundária. Então, desnutrição, o que é? É um aporte insuficiente ou uma qualidade insuficiente, tá? Lembrar disso. Ou repetidas enfermidades infecciosas. E a malnutrição ela pode ser primária e secundária, tá? O que se refere a uma malnutrição causada por uma ingestão inadequada ou por incremento de necessidades nutricionais, ou seja, uma redução da absorção de nutrientes ou um aumento de perda de nutrientes. Então, pensar aqui, primária, eu não estou ingerindo bem o alimento, eu não estou tendo aporte. Lembrando que leite materno é essencial, leite materno até o 6º mês ele é essencial. Então, se eu não tenho aquele suprimento de leite, eu já tenho uma malnutrição primária. Agora, se eu tenho eu posso ter o bebê no caso, tem uma desestabilização, vamos dizer assim, intestinal. O bebê tem ali uma diarreia crônica, com certeza, ou ele tem uma má absorção de nutrientes, com certeza isso seria uma causa secundária, tá bom?
Então, desnutrição grave na infância, seja ela primária ou secundária, constitui um espectro que varia desde desnutrição leve, que conduz a uma certa redução, sempre vai estar ligado talha, tamanho e peso para a idade. E até formas graves de desnutrição, que dão lugar a déficits mais acusados do peso e talha para a idade. Então, vocês vão ver que nós vamos ter dois tipos de desnutrição que uma vai estar correlacionada com a outra. Talha, a altura, o ninho não cresce, o ninho não engorda, o ninho não desenvolve, tá? A criança, né? O ninho, a criança. Então vamos lá. A classificação da desnutrição grave na infância. Nós temos ela não edematosa, nós temos ela edematosa e nós temos ela dos dois tipos. O que é mais comum aqui para nós? O mais comum aqui é a não edematosa, que é o marasmo. Geralmente em países da África você vê muito kwashiorkor, tá? Eu tive a autorização para colocar a foto aqui do nosso caso, que é o caso que eu estou acompanhando, que é um caso de marasmo, tá? E quem tiver curiosidade, basta entrar aí dar um Google aí e colocar desnutrição kwashiorkor, tá bom? Então, desnutrição grave na infância, não edematosa, no caso, o marasmo. O que seria então o marasmo, gente? Marasmo se caracteriza inicialmente por uma falta de aumento de peso. Você vai ver que a criança está bem, aqui se fala adelgaçada, bem magrinha, irritada, sempre, criança irritadíssima, seguida por perda de peso e apatia, até chegar numa emaciação, certo? A pele, gente, perde toda a turgência, fica uma pele sem coloração, hipocoloreada, arruga e fica flácida à medida que vai desaparecendo a graxa subcutânea, ou seja, aquela criança acaba o aporte nutricional dela. Então o próprio organismo começa a pegar. E além de perder vamos dizer assim, o volume, porque a criança perde essa graxa subcutânea, os grandes órgãos começam a sentir, coração e principalmente o fígado, tá? Principalmente o fígado é o que mais perde. Em seguida vocês vão ver. E a perda de gordura nas mexilhas, né, nas bochechas, pode ser tardia. Veja bem, isso aqui é um detalhe importante, ó, pode ser tardia, por lo que a cara del niño apresenta um aspecto relativamente normal em comparação com o resto do corpo. Pode ser que aquilo ali vai passando, e o rosto está normal, certo? E você não vê. Porque a característica do marasmo é uma cara de velhinho. Você pega a criança, ela vai estar com a carinha de velhinho, entendeu? Então, pode ser que o diagnóstico pode ser tardio por parte do familiar para levar até a urgência, porque um dos últimos aspectos a serem vistos, modificados, seriam as mexilhas, as bochechas. Então, por isso que tem esse aspecto de viejito, sim, abuelito, assim é. Então, gente, a desnutrição grave não edematosa pode apresentar estreimento. O que seria isso? É quando não tem evacuação, 2, 3 vezes na semana, pode apresentar, embora que em ocasiões sofra diarreia. Diarreia em jejum, com eliminação frequente de fezes que contém muco, né? No caso, o abdômen se encontra distendido porque você tem uma proliferação bacteriana ali gigante. Pode vir com acompanhado de uma gastroenterite, uma infecção intestinal, pode sim, tá? Então o abdômen geralmente se encontra distendido, plano, com badão intestinal facilmente visível. Você vai notar atrofia muscular e hipotonia, fraquinho, você vai ver aquela criança com atrofia, fraco. E a temperatura habitualmente está por debaixo do normal. Pulso lento, tá? Geralmente chega também bradicárdico, beleza? Vamos lá, veja bem. Aqui, se a gente olhar, a turgência, né? Você vê as rugas aqui, ó. Você vê que já quase não se nota tecido celular subcutâneo.
Você vê que é uma pele não está normocoloreada, é uma pele hipocoloreada. Você vê que mucosa está, a boca está seca. É uma criança que ela está desnutrida e está desidratada. Você vê aqui, ó, a aparência de velhinho que eu disse, tá vendo? Então, gente, aqui quando tiramos a roupa, a gente consegue ver toda a pele, o nível de desidratação que está, certo? Então, chegou para você um casinho de marasmo, assim, você vai ver, você já vai lembrar, não tem como. Eu vi isso na faculdade, né, com a doutora Sandra, ensinou pra gente, só que até então, como eu não estava na rotação de pediatria, a gente não tinha visto. Mas é muito frequente, tá? Muito frequente. Então tá aqui, marasmo, tá? Pessoal, peço desculpa se o áudio não estiver bom, porque aqui não tem como, tem que usar a máscara e coloquei o fone para tentar ficar um pouquinho melhor, tá bom? Então, beleza. Ó, vamos lá. Essa história, esse paciente em particular, tá? Paciente lactante menor, de 1 mês de idade, com diagnóstico de desnutrição calórico-proteica severa. E ele vem acompanhado de um VDRL 1/4 em tratamento, ou seja, esse ninho, a mãe era VDRL positivo. Então, a gente não tem como saber, a gente não sabe se ela fez o tratamento certo, se fez tudo correto. Então, o que acontece? Para prevenir, a gente já pediu, quando teve o parto, né, a gente já pede o tratamento. Para quem não assistiu, tem um vídeo sobre sífilis congênita, tá aí no canal, basta dar uma olhadinha lá, é rápido, tá? E vai entender um pouco melhor. Então, beleza, ele tem uma cobertura antibiótica de penicilina cristalina, que está no dia 4, o tratamento dura 10, tá? Por que penicilina cristalina? Porque é o tratamento para VDRL, tá? Sua mãe refere, aí no caso, no interrogatório, sua mãe refere que ele conciliou bem o sono. Lembrando que, gente, eu tô citando aqui um dado, mas nós estamos falando da desnutrição, tá? Nós estamos falando no caso da desnutrição. Só tô colocando isso aqui porque é importante, tá no quadro, tá no caso, então, mas aqui a charla, a discussão seria por conta do marasmo. Então, a sua mãe refere que conciliou bem sono, tem boa sucção, boa tolerância à lactância, ou seja, tem alguma coisa aí que, né? Porque se ele chegou no hospital, ele está mamando bem, ele tem boa sucção, ele tem boa tolerância, o que será que está causando essa desnutrição severa? O paciente, no primeiro dia, no dia 26, perdão, se encontra em bom estado geral, hemodinamicamente estável, com boa mecânica respiratória afebril, ativa e reativa a estímulos externos, seriam os estímulos arcaicos, né? E hábitos fisiológicos presentes, diurese e catarse positivo. Beleza, isso no dia 26, né? Isso mesmo. Aí é o exame físico, frequência cardíaca 130, frequência respiratória 40, temperatura afebril, como eu já disse ali, saturação boa, murmúrio vesicular conservado, sem estertores, cardiovascular R1, R2, normofonético, com boa intensidade, ritmo regular. Gente, sem abdômen, no caso, tá blando, depressível, não tá distendido, entendeu? Não impressiona doloroso, ruídos hidráulicos presentes, sistema nervoso ativo e reativo. O que seria o plano, então? Continuar antibiótico agora e controle evolutivo. Acabou por aí? Não. Agora que tá. Mas, Júnior, e o diagnóstico? Mas, Júnior, como é que vocês fizeram? É agora que a gente vai falar. Beleza? Isso aqui eu apresentei. Agora vocês prestem atenção. Prestem atenção. Vamos lá. Ó. Gente, o bebê, ele nasceu com 3,570 kg. Peso ao nascer, 3,570 kg, certo?
A gente sabe que o bebê, depois que ele nasce, ele tem uma perda de 10% do seu peso, certo? Ali. Só que depois ele começa a ganhar aproximadamente 20 gramas por dia. Então, ele teria um aumento mensal mais ou menos de 650 gramas por dia. Sendo assim, vamos descartar essa perda de 10% e tal, e vamos colocar o peso dele aqui ao ingresso. Que o peso dele ao ingresso foi de 3 quilos, certo? Só que 3 quilos pesando assim. Como a mãe chegou na urgência, a mãe veio porque ele teve um decaimento do sensório, o bebê teve um momento que ele ficou ali, coisa de 5 minutos apagado. Então a gente pesou ali na urgência. Pero, depois nós fomos e colocamos ele na balança pediátrica, onde ele pesou 2,7 kg. Então, vamos lá. O bebê nasceu com 3,570 kg, certo? O bebê, o peso ideal dele seria mais ou menos 4,170 kg, certo? Então, o que a gente faz aqui? Tem um cálculo que é na escala de Gomes. A gente faz um cálculo aqui na escala de Gomes. Você pega o peso do bebê ao ingresso, o peso atual, dividido pelo peso ideal, que é o peso que ele teria que ter. E você vai ter uma porcentagem. Então você pode pegar aí, entrar na internet, aí no Google aí, e ver a escala de Gomes. Gente, o peso dele ao ingresso dividido pelo peso que ele deveria estar, está dando 64%. Então lá você vai ver que já é um estado grave de 2º grau, certo? E a mesma escala, você vai ver que a talha dele, o tamanho dele é de 47 centímetros e a ideal seria 54, ou seja, ele está com 87% do tamanho que ele deveria estar. Então a gente sabe que ela é grave e crônica, que não é agudo, que não é aconteceu ali durante 3, 4 dias e o menino desidratou, não. Então é crônica e é grave. Então, gente, beleza, mas a escala pode dar um erro, pode dar alguma coisa. Então vamos pegar a tabela da OMS, que tem aqui peso e idade e tem talha. E vejam bem, vou dar até um zoom aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se dá zoom aqui. Não, vejam bem. Deixa eu apagar aqui, caneta. Não vai dar. Aqui, olha só. Eu fiz questão de fazer. Ó, aqui, no caso, é o peso versus idade. Olha só, gente. Ele está com a desnutrição, ó, desnutrição grave, certo? E essa é na tabela da OMS. E a talha dele, que é o tamanho também. Olha isso aqui. Também muito baixo, certo? Então a gente vê aqui um quadro claro de desnutrição calórico-proteica crônica. A causa, a gente tem que pensar em várias coisas. A gente tem que pensar em maus tratos, a gente tem que pensar em anorexia nervosa. No caso dos maus tratos, gente, eu nem digo nem é pela mãe. A mãe pode ter tido uma depressão pós-parto, beleza. Mas pode ser o pai, pode ser irmão, entendeu? Irmão que geralmente é uma multípara, não deixa a criança mamar direito, a mãe tem que sair, não dá o aporte calórico, o aporte nutricional que o bebê realmente precisa. Então a gente tem que pensar em várias coisas, tá? E o que eu posso fazer para me ajudar no diagnóstico? O diagnóstico, a clínica é soberana, tá? A clínica é soberana, mas eu posso fazer alguns outros exames. Eu posso pedir albumina sérica, eu posso ver o índice de massa, de massa corporal, eu posso ver transferina, porque aqui, albumina, como eu disse lá atrás, o órgão que vai sentir mais, ele vai perder muito, é o fígado. Então, as enzimas, as proteínas, as enzimas hepáticas vão estar alteradas, certo? Nesse caso aqui, pedimos o exame de treponema e o VDRL, raio-x de ossos largos, para ver como que estava
a sífilis no caso aqui, tá? Então, o treponema deu negativo, VDRL por punção lumbar também deu negativo, raio-x de ossos longos para ver alguma alteração, deu negativo, urocultivo deu negativo e o hemograma está em rango. Ou seja, a criança começou a mamar bem, a criança já subiu de peso, a criança tá ganhando aí os seus 20, 25 gramas por dia. Claro que a criança, ela tá com uma fórmula de ajuda, né? Tá com uma fórmula especial, certo? Na primeira fase, a gente, para fazer essa estabilização, agregou zinco, né? Que garante uma ganho de peso mais rápido, melhora as lesões da pele e diminui a gravidade, tá? Corrigimos os distúrbios hidroeletrolíticos dele, né? No caso, potássio, sódio, cálcio. Fez esse controle, esse balanço. E a segunda fase agora começou essa dieta hipercalórica e hiperproteica, como acompanhamento. Então, tendo em vista a melhora, tendo em vista que o bebê tem boa sucção, a mãe tem leite, e a gente sabe que o essencial é leite materno. Então, o que a gente está fazendo? Devagarzinho, estamos tirando e amanhã, hoje ele já começa sem a fórmula especial, só com leite materno, e a gente vai fazer esse balanço para ver quanto que ele está ganhando. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês, desculpem se às vezes eu falei rápido, acho que o vídeo ficou até longo, a gente tem que pensar assim, tá? Tem que pensar em maus tratos, tem que pensar nesse aporte insuficiente de nutrientes, tá? Lembrar que é muito importante, tá? É muito importante a amamentação, e às vezes é falta de conhecimento, às vezes é uma condição socioeconômica mesmo, que a gente pensa assim, mas aí tava trocando até uma ideia, mas a pessoa por ser mais pobre, aí que sim, que ela tem muito leite, que geralmente é assim. Só que não é só isso, várias coisas envolve. É o cuidado que tem que ter em casa, geralmente tem mais de 4 ou 5 filhos, tem que limpar, tem que arrumar, enfim. Então, queria só deixar esse casinho para vocês, que eu tô bem contente, porque tá tendo progresso, tá tendo resultado, e qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, qualquer sugestão e qualquer correção também, não tem problema, pode deixar, que é sempre bom aprender, tá bom? No mais é isso, pessoal. Tenham todos uma ótima semana e tamo aí. Qualquer coisa, só chamar. Valeu, um abraço, tchau, tchau.